A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho certeza que é dor de todas nós, que é o controle no excesso da alimentação. Nós estamos falando de autocuidado e não poderia deixar de trazer esse assunto, que muitas vezes é difícil manter o equilíbrio, manter o domínio para ter uma alimentação controlada, sem excessos, para que nós possamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E hoje o assunto que vai ser abordado é vencendo os excessos na alimentação. A sabedoria das Escrituras. Lá em Provérbios 23, verso 20 e 21 diz assim: Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Este provérbio nos alerta sobre os perigos do descontrole. Ele nos convida a refletir sobre como o excesso, seja na bebida ou na comida, pode nos levar à privação e à perda de propósito. É um chamado bíblico à moderação e ao autodomínio. A alimentação pode ser uma bênção e pode ser um fardo também. Comer é, sem dúvida, um presente divino, concedido para o sustento e o prazer do nosso corpo. É uma forma de desfrutar da criação de Deus. A alimentação como dádiva, alimento que nutre, energiza e permite desfrutar dos sabores da vida. Quando nós nos alimentamos com consciência, com sabedoria, nós mantemos um corpo nutrido, nós mantemos a energia do nosso corpo e nós podemos desfrutar dos sabores perfeitos que o nosso Deus deixou para nós. Isso é muito importante. A gente precisa entender que poder se alimentar é dádiva que vem de Deus. Conseguir sentir cada sabor, conseguir perceber o corpo sendo nutrido, perceber a energia que alguns alimentos nos traz. Isso é dádiva do Senhor. Isso é bênção. E sabe, nós sabemos quando nós se alimentamos de algo que vai nos fazer mal. Também sabemos quando nós nos alimentamos de algo que vai nos fazer bem. Eu quero até compartilhar com você algo. Eu faço exercício 3 vezes na semana, bem cedinho. E teve um dia que um dia antes, no meu jantar, eu comi um pastel. E eu me lembro que naquele dia eu fui me exercitar no outro dia e senti um cansaço, uma falta de energia para fazer os exercícios. E eu comecei a perceber que um dia antes eu tinha me alimentado de pastel. E para você entender o que eu tô falando, teve um outro dia que eu fiz a mesma coisa. E aconteceu novamente a falta de energia, a falta de atitude, de força para fazer o que precisava ser feito. E aí eu descobri que um dia antes eu tinha se alimentado de algo que não ia me ajudar em nada do que eu precisava fazer para o meu bem-estar. Então, a gente sabe o que dá para fazer e o que não dá, o que faz bem e o que faz mal. A gente sabe a dose que nós podemos e a dose que nós não podemos. Então, nós precisamos manter um equilíbrio. Um equilíbrio. Não estou falando para você tirar tudo da sua alimentação, não. Estou falando para você manter um equilíbrio naquilo que você vai se alimentar. E quando nós mantemos o equilíbrio, nós conseguimos provar dos sabores que o Senhor nos deu. Nós conseguimos nos nutrir daquilo que Ele nos proporciona. Nós conseguimos manter o nosso corpo cheio de energia para fazer o que precisa ser feito. Mas também a alimentação pode ser um fardo. E quando nós se alimentamos em excesso, quando nós nos descontrolamos, ela transforma-se em uma prisão de culpa, de doenças, de insatisfação. No entanto, quando a alimentação se torna exagerada ou descontrolada, ela transfigura-se de bênção para um fardo pesado, prejudicando não apenas o corpo, mas também a alma. Vazios internos. A gula, muitas vezes, é mais do que um mero apetite físico. Ela pode ser um sinal profundo de que estamos tentando preencher lacunas emocionais ou espirituais com comida, em vez de buscar a verdadeira satisfação e plenitude em Deus. Busca por conforto. A comida como refúgio imediato para ansiedade, tristeza ou estresse do dia a dia. Fuga da realidade. Uso da alimentação para evitar confrontar sentimentos desconfortáveis ou problemas não resolvidos. Anseio por plenitude. Um desejo inato por preenchimento que só a presença e o amor de Deus podem saciar verdadeiramente.
Então a alimentação ela pode ser uma bênção, mas também pode ser uma prisão. Você pode estar se refugiando no excesso para esconder uma dor que está lá dentro, para esconder aquilo que você precisa encarar. E ao invés de encarar, você passa a comer excessivamente, tentando preencher algo que não é fome do seu corpo, mas sim fome e sede na tua alma, no teu espírito. Então hoje o Senhor nos chama para um alerta. Qual é a fome que você tem tido? E qual é a forma que você tem saciado essa fome? O Senhor quer nos trazer a clareza do que realmente nós precisamos. Muitas vezes o que você precisa é buscar mais espiritualmente. Ou às vezes o que você precisa é olhar para dentro e cuidar das feridas da sua alma. E ao invés de buscar o alimento para o seu espírito e para a sua alma, você acaba buscando o que de fato é mais fácil. E aí você passa a alimentar quem não está precisando mais de alimento, que é o seu corpo. E aí se torna um desequilíbrio e um excesso, onde te paralisa e te deixa numa condição desconfortável para você fazer o que precisa ser feito no teu espírito, na tua alma e no seu corpo. A falta de equilíbrio nos faz isso. Quando falta equilíbrio em uma das áreas, todas as outras é afetada. Aí eu quero convidar você para juntas nós tentar buscar o caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio. O Senhor nos chama ao equilíbrio e à moderação. Não a uma restrição rígida e sem alegria. É um convite à sabedoria e ao domínio próprio. Sabedoria divina. Busque discernimento nas Escrituras para suas escolhas alimentares de vida. A palavra nos traz tudo. O que precisamos é buscar a palavra. Domínio próprio. Desenvolva a capacidade de controlar seus impulsos, guiado pela vontade de Deus. Guiada pelo Espírito. Convide o Espírito Santo para orientar cada decisão, honrando seu corpo como templo. Quando o Espírito Santo é o nosso guia, aprendemos a honrar o corpo e a viver com mais saúde e disposição para cumprir o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós achamos que é coisa boba, né? Nós pedimos orientação ao Espírito Santo para como nós vamos se portar diante de uma mesa farta. Mas a verdade é que nós não temos como tirar o Espírito Santo de nada da nossa vida. Até diante de uma mesa farta, nós precisamos pedir sabedoria a Ele. Sabe por quê? Porque Ele mora em nós. Não tem como separar. Então, tudo que nós formos fazer, Ele está lá. E tudo que nós formos fazer, nós precisamos pedir orientação. Então, diante de uma mesa farta, peça orientação ao Espírito Santo. Quero te convidar à aplicação diária e à oração. Integrar a fé à nossa alimentação é um processo contínuo. Experimente essas práticas simples para começar sua jornada rumo ao equilíbrio. Ore antes de comer. Agradeça a Deus pelo alimento e peça a Ele equilíbrio para não exagerar. Pare quando estiver satisfeito. Preste atenção aos sinais do seu corpo, parando de comer quando estiver saciado, não quando estiver completamente cheio. Eu te convido a orar comigo. Orar com intenção sobre tudo que nós falamos aqui. Senhor, obrigada pelo alimento que colocas à minha mesa. Ajuda-me a comer com equilíbrio e domínio próprio, honrando-te em cada escolha e em cada refeição. Que meu coração seja um templo para a tua glória. Amém. Dominar o excesso é libertar o corpo para viver em plenitude. Nós possamos ficar com essa reflexão hoje. E sei que não é fácil, não é fácil para mim. Mas eu sei que é necessário. E sei também que a gente não está sozinho. Quando nós decidimos a olhar para nós, cuidar de nós, nos amar, nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor. E quando nós decidimos a cumprir, Ele nos ajuda. Nós não estamos sozinhas nessa. Que você possa olhar para a sua mesa, para a sua alimentação e trazer o Espírito Santo para perto. Pedir para Ele, Senhor, me ajuda a dominar aquilo que precisa ser dominado em mim, para que eu possa viver a boa e perfeita, agradável vontade que o Senhor tem para mim e cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Fique com essa palavra e vamos juntas ao equilíbrio, sem perder a alegria, porque o Senhor tem alegria em abundância para nós. Fica com Deus. Deus abençoe.